Olá, meus amigos e amigas, a minha saudação a você em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 2 de fevereiro de 2025, domingo. Estamos aí no segundo mês, não paguei nem a metade dos impostos ainda. Jesus é lindo. As coisas vão mudar. Deus é fiel. Amém? Eu creio. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, versículo 5, capítulo 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado com tirantes de carros. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Amém? Vamos aqui aprender com a Escritura. Esse contexto, você, se estiver acompanhando, já sabe que Judá pecou, pecado da idolatria, abandonou Deus. E o profeta está aqui, pela revelação de Deus, anunciando o que Deus faz com aqueles que seguem a Deus e o abandonam. Ou com aqueles que nunca nem o seguiram também, tá certo? Vamos aqui ao texto, o versículo 18 vai dizer: ai dos que puxam para si a iniquidade. Ora, o profeta continua alertando que Judá buscou para si mesmo o pecado, tá certo? Abandonou Deus. Deus não abandona as pessoas. É as pessoas que se abandonam na sua volúpia perversa, imoral, e busca outras coisas, busca Deus. No caso aqui, Judá é, puxou para si a iniquidade, ou seja, buscou, quis pecar, porque tinha consciência. Esse aqui é um detalhe interessante. Quando você fala o que é errado, você sabe, né? É você que está querendo fazer, né? Deus não bote culpa em Deus não, tá certo? Então, o profeta aqui está denunciando que Judá, ela buscou o pecado para si mesmo, tá certo? O povo de Judá, a nação dos judeus naquele contexto, tá certo? E o texto do 18 vai dizer ainda, com cordas de injustiça. Ora, assim, corda eu vou trazer aqui o sentido de prisão, está amarrado, né? Está preso, arraigado ali naquele negócio. Então, com cordas de injustiça. Então, o profeta aqui continua denunciando que eles estão ali arraigados, aprisionados, como se estivesse amarrado, eu vou dizer assim, pelo prazer de servir a outros deuses, de praticar o pecado. O profeta vai apontar assim que eles estão assim aprimorando aí e fazendo isso pela injustiça, porque eles conhecem a Deus e você também conhece a Deus. É revelado em Jesus Cristo hoje, naquele contexto, Deus falava através do profeta e no princípio era face a face com Adão e Eva. Né? O ser humano sempre busca o seu prazer e não se volta para Deus. Isso é livre-arbítrio também. Você pode fazer da sua vida o que você quiser, tá certo? Mas o fato é que estão presos com cordas de injustiça. Ou seja, vocês fizeram injustiça com Deus, abandonaram Deus e vocês agora estão amarrados por esse pecado aí, estão presos nele, estão aprisionados pelas suas próprias injustiças, tá certo? Isso é o mesmo que acontece hoje, querido, tá bom? Então, isso é muito interessante, né? Eu vou dizer aqui, hoje você vai dizer isso é bolsonarismo. Não, mas é porque ele repete muito isso. É João 3, João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Liberta de quê? Do pecado. Judá aqui conhecia e abandonou. Então, deixa eu dizer, o pecado aprisiona, Cristo liberta, tá certo? Judá aqui se voltou para outras religiões. Então a religião aprisiona. Só Cristo liberta, tá certo? E o versículo 18 vai dizer ainda assim: e o pecado com tirança de corda. É o mesmo sentido, a mesma condição de anterior, corda de injustiça, e aqui tirança de carros. É a mesma condição. Cordas e tiranças estão amarrados, estão aprisionados pelo pecado. Tá certo? Isso é muito assim, é interessante você refletir sobre isso, meu querido, pensar sobre isso, tá certo? Porque
O pecado aprisiona mesmo. Você fica aí como que estivesse amarrado, preso. Faz o que nem está querendo, né? Você tem que ter autoridade sobre você mesmo. Jesus Cristo dá através do Espírito Santo de Deus, tá certo? Judá substituiu Deus pelos ídolos. Isso que ele fez. E estava aí aprisionado, porque o pecado aprisiona. Então, hoje em dia, é a mesma coisa. Você pensa que está fazendo certo, porque Judá acabou achando que aquilo que ele estava fazendo estava muito bom, estava muito certo, era prazeroso, tá certo? Cuidado, que nem tudo que dá prazer à alma humana é agradável a Deus, não, tá certo? A gente precisa ter prazer na alma, mas esse prazer precisa agradar o Senhor, tá certo? Eu quero ler aqui Atos capítulo 17, versículo 31, que diz assim a palavra de Deus em Atos 17, 31. Vou ler para você, tá certo? Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu a certeza disso, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Deus vai trazer, já trouxe a justiça, é o justo que morreu pelos injustos. E ele nos deu certeza disso, ressuscitando a Jesus. Naquele contexto, Judá sabia da existência de Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles conheciam e conhecem muito bem, e eles abandonaram Deus. E hoje, querido, Jesus Cristo já veio e você está abandonando Cristo por causa do seu pecado da idolatria. Desculpe, tá certo? Da idolatria. E o versículo 19 vai dizer assim: E dizem, apresse-se Deus, leva a cabo a sua obra para que vejamos. Olha, o profeta, pela revelação de Deus, continua avisando a Judá que Judá está desafiando Deus. Olha, isso é muito. É como se Judá estivesse dizendo: queremos ver se você vai fazer isso mesmo. Você é Deus, você disse que prometeu guardar a gente. Olha, amado, mas a relação com Deus é uma relação, eu vou assim, de mão dupla. Deus lhe abençoa e você obedece. Se não obedecer, o couro desce. Ah, Jesus. Essa expressão é nordestina, tá certo? É apanhar, tá certo? Sofrer. Essa relação com Deus é uma relação de mão dupla. Deus vem, você vai ao encontro dele e o negócio dá certo. Judá tá aqui, olha, apressa-te e leva a cabo o que tu está dizendo. Queremos ver se tu vai fazer. Isso é um desafio a Deus. Assim, o ser humano, ele sem Deus, ele vai agir dessa forma. Ele vai dizer, não, no fim Deus vai salvar todo mundo. O purgatório, tem purgatório não, meu irmão. Tem vida hoje, com fé em Cristo, e depois disso é o juízo, tá certo? Então, o ser humano, no pecado da idolatria, ele vai ficar se justificando. Deus é bom, não vai fazer isso não. Deus vai sim. Aliás, ele já disse. E quando ele diz, está feito. Se você não mudar de vida, ele diz em João 3,18, que diz que quem crê não será condenado e quem não crê já está condenado. Então, Deus não lida muito bem com esse afronta a ele, não. Judá aqui estava afrontando a Deus. Apressa, Senhor, leva a cabo aí o que tu está dizendo, queremos ver se tu vai. Nós queremos ver se tu vai fazer. É assim que o pecador vai, não acredita, não. Não, no fim Deus é bom, vai dar certo. É uns para lá, outros para cá, tá certo? É uns para o lago de enxofre e outro para a vida eterna na presença de Deus. É isso, mano. Lago de enxofre é só uma comparação com o inferno para você entender que é sofrimento, tá certo? O versículo 19 vai dizer ainda assim: manifeste o conselho do Santo de Israel. Olha, Israel sabe, porque o profeta diz no versículo anterior, ele diz Kadosh, né? Esse Deus santo, que é santo, santo. E aqui o profeta está dizendo, olha, vocês estão dizendo aí, manifeste o conselho de Israel. Olha, assim, as pessoas estão idolatrando Judá naquele contexto e não está assim achando que Deus não vai castigar o pecado deles.
E Judá foi levado cativo. Isso é fato histórico. E a história revela a ação de Deus. Amém? Você nasceu e você tem uma história de vida. Isso é a revelação de Deus na sua vida. Então, volte-se para ele. Israel abandonou Deus, ainda estava aqui, de certa forma, achando que Deus não iria castigar. Manifeste o conselho do Santo de Israel. Assim, eu vou fazer assim uma analogia desse texto na minha compreensão. É como se Israel diz assim: Israel é santo e é o nosso Deus, então manifeste o seu conselho. Ele disse que faria o bem a gente e tal. Mas vou repetir: Deus nos chama para uma obediência a Ele. Chamou Israel para ser obediente a Ele. E Israel estava idolatrando, tá certo? Então, o ser humano, ele continua hoje mergulhado no pecado da idolatria. Olha, querido, idolatria é tudo que você colocar no lugar de Deus. Tudo, 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 tudo. Desde a imagem de escultura, a qualquer outra coisa que você coloque no lugar de Deus, dizer, ó, isso aqui é bom e tal, é muito bom, e não busca arrependimento. Não busca se voltar para Deus. Israel, naquele contexto, representado no reino de Judá, reino do sul, ele optou por pecar, abandonar Deus. Amém? E duvidou que Deus pudesse assim castigar. E assim acontece até o dia de hoje. Às vezes até inconsciente você está zombando de Deus sem saber. Não, Deus não vai fazer isso não. Deus é bom. Meu querido, Deus é bom, plenamente bom mesmo, e não pode ser mal, porque é impossível Deus fazer o mal. Ele é bom. Ele é tão bom que ele não coaduna com o pecado e ele traz castigo, e o castigo, no caso de Judá, foi um castigo temporário, porque tem uma história exclusiva de Israel com Deus, isso é fato. Mas também tem o castigo eterno para aqueles que hoje que abandonam a Deus e não querem crer exclusivamente nele. Amém? Olha, o profeta Isaías, ele é um profeta que ele fala para o povo no seu tempo, e essa palavra ela vai em direção ao futuro e chegou até hoje. Jesus já veio, já nasceu, já morreu. Você precisa crer nele. Não se deixe levar e se enganar pelas religiosidades, pelo milagre fácil, pela propaganda, pela religiosidade que prega Jesus pela metade. Cristianismo progressista, tenha cuidado. Crê em Jesus, mas só crê na metade. Abandona a espiritualidade. O social é importante, mas o social é menos real do que a espiritualidade, porque a espiritualidade é eterna. Amém? Eu vou ler aqui Mateus 7, 23, eu quero encerrar te abençoando com essa palavra nesse dia. Mateus 7, 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Esse contexto, as pessoas fizeram um milagre, falaram em línguas, expulsaram demônios, fizeram um bocado de coisa, mas não confessaram a Cristo como irmão. Preste atenção, milagre é coisa graciosa e eu quero eles todo dia na minha vida. Mas não tem nada pior do que você negar a Cristo como seu Senhor e Salvador, e isso te condena eternamente. Nesse contexto de Mateus 7, 23, se quiser ler o capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 22, 21, 22, até aí vai em frente, você vai encontrar. Amém? Deus te abençoe. Não existe pecado maior do que negar a Jesus. Isso te condena para a vida eterna. Deus trará um juízo sobre a terra e julgará os que não creem, eternamente separados deles, e trará para junto de si eternamente os que confessam a Ele hoje. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um bom domingo. Temos culto hoje aqui, tá certo? Rua Guarani, 1938A, às 18 horas. Fortaleza, Ceará, bairro João 23. Venha adorar a Deus junto conosco. Amém? O que fazemos hoje aqui é louvar ao nome de Jesus por esse tão gracioso milagre da vida eterna pela fé nele. Deus te abençoe e te guarde. Abençoe o Brasil. Ontem foi eleito aí o presidente da Câmara, o presidente do Senado, consequentemente,
é o presidente do Congresso Nacional. E vamos orar para que esses homens possam ter consciência do que é bom, verdadeiro e do que é mentira, porque até agora é só mentira. Mas eu creio, Jesus vai abençoar. Tenha um bom dia, creia em Cristo, que é muito mais importante que qualquer outra coisa. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.